Fala, desbravador! Seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou falar para você sobre o funil de vendas e um dos mais poderosos que existe, que é o funil de webinar. É através de webinar que você vai conseguir gerar autoridade instantânea e vender milhões na internet. Tesouro de webinar, a estratégia de milhões desvendada. Eu vou trazer para você aqui o passo a passo para você entender como que funciona esse funil, que vai ser totalmente desbravador no seu negócio. Você construir um funil de webinar hoje seria uma das melhores coisas que você poderia fazer para vender seu produto digital. Vender mentoria, vender serviços, entre outros tipos de vendas. E eu tenho uma frase aqui, logo de cara, do Russell Brunson, que é um dos maiores especialistas em funis do mundo. Se você não conhece, ele é o dono da ClickFunnels e é uma plataforma que revolucionou o mercado americano. Ele é um dos maiores players do mundo hoje. Nas palavras do Russell Brunson, ele diz assim: se eu pudesse escolher apenas uma única estratégia para fazer até o resto da minha vida, seria webinários. Então, fica comigo até o final. Você vai ter o passo a passo para construir um funil de webinar totalmente poderoso. A internet está cheia de tipos de funis e um dos mais conhecidos hoje é o funil de lançamento. Só que o funil de lançamento, ele tem alguns entraves. Não vou dizer que ele é muito bom, que ele é muito ruim. Tem muita gente que ganha muito dinheiro com o funil de lançamento, milhões e milhões. O Érico Rocha é o pai dos funis de lançamento no Brasil e com certeza não dá para falar, descaracterizar como uma coisa que não funciona. Mas ele tem alguns pontos contras e é o que eu vou trazer aqui. Então, dentro da selva do digital, o que está dizendo aqui nesse slide, ó, a selva do marketing digital. Por que os lançamentos estão se tornando armadilhas? Esgotamento máximo, lançamentos dependem massivamente de esforço prévio, aquecimento, ou seja, tem todo um aquecimento com anúncios para levar para uma conversão e aquecer esse público até o dia do lançamento e durante o lançamento também. Então, ele exige uma produção de conteúdo maçante, incessante, desgastante. Atenção em colapso. O que acontece? O efeito dos stories, TikTok, Reels, ele treinou o público a ter uma atenção fugaz. Então, manter esse engajamento por 3 ou 4 vídeos se tornou praticamente uma batalha perdida. E depois dos resultados imprevisíveis. O sucesso depende de inúmeras variáveis fora do seu controle, transformando cada lançamento em uma aposta de alto risco, não em um negócio sustentável. Existem centenas, dezenas de experts que estão passando por burnouts, faturamentos cada vez mais baixos, por conta de não ter uma outra estratégia. E um ponto principal, que são, e é o principal deles, né? O ROI negativo. Então, a falsa promessa do lançamento, né, de que é simples, o famoso 6 em 7, na prática não tem sido bem assim. Tanto que existem outros funis hoje no mercado, o funil de lançamento pago, por exemplo, que está dando uma viralizada no momento, mas qualquer outro vídeo eu posso trazer esse vídeo sobre esse tipo de funil. Mas aqui a gente vai falar especificamente do webinar. Como que você pode ter sucesso com o webinar? Então, tem um ponto importante aqui, ó. Para conquistar o tesouro, você precisa de um mapa preciso. Então, esqueça trilhas batidas. O sucesso vem de uma jornada estratégica, guiada por 3 coordenadas que levam ao lucro previsível. Nós validamos esse caminho com mais de 90% dos nossos clientes vindo do tráfego frio. A grande vantagem de um webinar é que você consegue vender para público totalmente frio. Só que precisa de alguns pontos para você chegar nesse tesouro. O primeiro ponto é o mapeamento cirúrgico do alvo, a arte de encontrar a presa certa. Quanto mais você for cirúrgico na sua comunicação, no seu alvo, melhor vai ser. Depois, o arsenal da persuasão, armas secretas para uma comunicação letal. As armas secretas são toda a comunicação que você utiliza durante o seu processo de captação, durante o seu processo de engajamento e do processo do webinar como um todo. E depois o santuário de conversão, o território sagrado onde a caça se conclui. É quando você atrai as pessoas para o lugar certo, leva elas para uma apresentação, e nessa apresentação é onde você domina o jogo. E ali você gera autoridade, gera oferta e garante a sua venda de uma forma muito rápida. Então, por isso que o funil de webinar é um dos funis melhores funis que tem. Dentro da minha mentoria, e dentro do processo hoje de webinar que eu construo com meus clientes, como você pode ver, eu construo uma apresentação magnética. Eu tenho esse treinamento sobre apresentação magnética, onde a gente mistura o conceito daquilo que a gente quer ensinar, junto com uma apresentação que realmente prende atenção e já faz com que você tenha um posicionamento muito forte durante essa apresentação de webinar. Fora isso, eu tenho um conceito hoje também de story sales, que é você construir storytelling para gerar essa autoridade, atrair seu público e falar como você pode escalar o seu negócio através de webinar. Então, é uma jornada que você pode utilizar para escalar o seu negócio através de webinar, mas você pode acompanhar meus treinamentos aqui, que eu falo bastante sobre isso aqui no meu canal. Então, vamos falar aqui da coordenada número 1, o mapa cirúrgico do alvo, o princípio do avatar sniper. A maioria tenta caçar tudo e não captura nada. O caçador de elite, ele foca em um alvo específico. Seu produto pode servir para vários públicos, mas a sua comunicação deve ser direcionada um de cada vez. O resultado, o custo de aquisição de cliente menor e a conversão brutalmente maior. Um exemplo prático: você vender o mesmo produto para advogados, engenheiros e contadores, criando um webinar específico para cada um.
A comunicação direcionada conecta instantaneamente e quebra a barreira de confiança. Então, um exemplo prático é você vender o mesmo produto para advogados, engenheiros, contadores, criando um webinar específico para cada um. A comunicação direcionada conecta instantaneamente e quebra a barreira da desconfiança. Então, é muito melhor você fazer 3 webinars, um para cada público, do que você fazer um só genérico, que você tem muito menos conexão. Para você que não me conhece, meu nome é Alex Prietti, eu sou arquiteto de funis de vendas, full stack marketer. E se você gostou e está gostando desse tipo de conteúdo, compartilha com seus amigos e já aproveita aí, toca no sininho, dá um joinha e inscreva-se no canal. A evolução do caçador, do clínico geral ao especialista. Antigamente, 30 anos atrás, com um problema no coração, você é um clínico geral. Hoje, você procura um cardiologista. O mercado digital está passando pela mesma transformação e pela mesma evolução. Quanto mais especialista você for na sua comunicação, mais autoridade você gera e mais caro você pode cobrar. E aqui eu trouxe um estudo de caso de um webinar que eu acompanhei, que era sobre o mercado de advogados. Então, qual que era o problema geral? Falar de licitação. Ele gera desconfiança automaticamente, porque ele lida com corrupção, um governo que não paga, então existe muita objeção. E qual que era o alvo desse webinar? Advogados frustrados com demoras nos processos judiciais. Então, eles trouxeram uma headline cirúrgica. Descubra a área multimilionária e inexplorada na advocacia que está fazendo novos advogados lucrarem alto sem precisar de ajuizamento. Qual que é o resultado disso? Um ROI massivo, investiram em torno de 3 mil para retornar quase 50 mil em uma semana. Quanto mais específico você for na sua comunicação, mais você tende a ter uma conversão brutal como essa. Vamos falar agora sobre a coordenada número 2, o arsenal da persuasão, a apresentação milionária. Do lado esquerdo, você tem uma ilustração que fala sobre uma apresentação com muito conteúdo. Então, quando você tem uma apresentação com muito conteúdo, ele gera confusão, desmotivação, o público fica sobrecarregado e não age. Quando você tem uma apresentação com aumento de percepção, ele gera clareza, adrenalina, motivação, o público sente inteligente e anseia por aquela solução. Qual que é a regra de ouro para uma apresentação? As pessoas não compram o que elas não entendem. Seu objetivo não é entregar o máximo de informação, mas sim o máximo de clareza no menor tempo possível. E quais são as armas secretas do arsenal? Metodificação e associativos visuais, ou seja, você tem que apresentar esse método para o seu cliente, de preferência com os passos, passo um, passo 2 e passo 3. O que que é? Transformar o conteúdo abrangente e complexo em um método passo a passo, claro, como eu falei no passo um, passo 2, passo 3. E por que funciona? Porque nossa mente aprende com mapas mentais. A metodificação organiza a informação, criando um caminho lógico que gera confiança e a sensação de que eu consigo fazer isso. Quando você apresenta um método passo a passo, a pessoa tem aquela sensação, fala, nossa, eu realmente consigo fazer, não é tão difícil assim. E isso é um grande ponto importante. Depois, a arma 2, associativos visuais. Por exemplo, suporte ao cliente. Quando você traz uma ilustração que seu suporte é proativo, self-service ou humano, você tem 3 linhas de defesa. Quem utilizou isso foi a Intercom. Ela trouxe esses 3 níveis de suporte, deixou isso claro, trouxe uma associação visual, mudou o jogo em relação à percepção do cliente, ao que eles tinham. Então, o que que é associação visual? É você usar imagens, diagramas e analogias para explicar o conceito abstrato. Por que que funciona? Uma imagem cria clareza instantânea. É assim, ó, quando você está explicando, somente ela já tem clareza daquilo que está sendo explicado. Você já visualiza aquilo. O seu público ele não consegue fazer isso. Então, isso faz com que você esteja falando aquela sensação, fala, nossa, para mim é tão claro isso. E você olha para a cara do seu cliente ou daquela pessoa que está assistindo, ela fala, nossa, ele não está entendendo nada do que eu estou falando. Então, quando você traz associativo visual, você elimina essa barreira. Durante a apresentação do seu webinar, você tem que ter a anatomia do script dissertacional. As 4 etapas da conquista. Primeira etapa, magnetizar elementos de comunicação para prender a atenção do início ao fim, que é a promessa da sua jornada. Depois, conectar, ativar o sistema límbico com histórias com PNL. A lógica vem depois da emoção. A pessoa precisa sentir. Cara, esse cara entende o meu problema. E despertar o que é o seu conteúdo. Primeiro, amplificar a dor do problema. Depois, apresentar o processo de resolução, abrindo lacunas que seu produto preenche perfeitamente. E por último, é o ofertar. A transição suave. Você não empurra uma venda. Você pede permissão. É você dizer assim, ó, eu mostrei o caminho. Se vocês tiverem interesse, eu posso apresentar uma ferramenta que acelera essa jornada? Coloque sim no chat. E aí o efeito é devastador. Então, se você segue esse roteiro, você não tem como dar errado no seu webinar. Eu tenho um treinamento que eu falo sobre o script perfeito de webinar, que é dentro do treinamento Story Sales, que você consegue entender essa jornada, principalmente a jornada do cliente. No meu processo, eu trato um pouco diferente do que a jornada do herói, do que o pessoal traz no mercado digital, e que também funciona demais. Mas se você seguir esses 4 roteiros aqui, já vai ser
Muito importante, você vai conseguir ter uma alta conversão no seu webinar. A coordenada 3, o santuário da conversão. Pergunta crítica que a gente mais recebe, os clientes também perguntam muito dentro da minha mentoria, os mentorados também perguntam, por que que eu não posso fazer no YouTube ou uma página de venda simples? E a resposta já está aí na sua cara. Porque se você faz no YouTube, se você cria um ambiente de distração absurdo. E quando você utiliza num webinar de alta conversão, acontece em um ambiente proprietário. É como se fosse o seu santuário, que é livre de ruídos, projetado para amplificar os gatilhos mentais mais importantes. Dentro do webinar, você consegue agregar ferramentas de visualização de pessoas que estão assistindo ao mesmo tempo, respostas para comentários, gerar o verdadeiro efeito manada. Então, o que que esse santuário permite? Né? Permite que você mantenha a atenção do seu público de forma absoluta, sem ter um monte de vídeos recomendados do lado direito, sem outras abas, e apenas a sua mensagem. É o tempo que ele está ali totalmente focado naquilo que você está ensinando. Amplificação de gatilhos. Urgência e escassez se tornam reais e palpáveis com contadores e notificações. E depois você tem a prova social dinâmica. Comentários ao vivo criam um efeito de manada poderoso. Se um empresário com 20 anos de experiência está aqui, quem sou eu para não prestar atenção? Então você cria todo um ambiente para que você faça uma conversão absurda. E falando de ambiente vencedor, a gente pode analisar o caso da Blockbuster da Netflix. A Blockbuster ela vivia no ambiente físico, onde você ia até lá, pegava o filme e levava para sua casa para assistir. A Netflix revolucionou esse mercado, trazendo um ambiente digital, o streaming. A falência da Blockbuster não foi sobre a qualidade dos filmes, foi sobre o ambiente. A internet criou um novo ambiente de conversão digital, que permitia um modelo de negócio superior, assinatura online versus locação de DVD. Quando antes você precisava pagar R$ 10, 5 por cada filme, hoje você paga R$ 20 e tem a quantidade de filmes que você quer. A diferença está aí. E uma outra lição que a gente pode tirar para o webinar, que foi a página de vendas. Você levar um público para uma página de vendas, levar para um webinar, o seu ambiente de conversão muda totalmente, porque na página de vendas você não tem o contato. A pessoa não consegue ter de você ou extrair de você aquela toda a autoridade. E durante um webinar, você tem todo esse tempo para poder amplificar a dor do cliente e mostrar como que você resolve isso dentro de uma hora e meia. Você nem precisa ser refém de conteúdo quando você cria o webinar. Então, uma definição aqui, assim como a internet mudou o jogo para entretenimento, uma plataforma de webinar dedicada cria um novo ambiente de conversão para vendas online. Ela potencializa os mesmos princípios de persuasão de uma forma de uma página de vendas comum ou que o YouTube jamais conseguirão. Jamais uma página de vendas vai trazer o mesmo efeito de webinar. O webinar, para você ter um paliativo aí, um comparativo, o webinar ele só perde para evento presencial. Fora evento presencial, que é o mais forte para vendas hoje, só que ele é o mais complexo de ser criado e de você levar público, porque envolve deslocamento, a pessoa quando vai assistir tem que ter hotel, um monte de coisas, é altíssimo construir isso, e você em minutos pode construir um webinar que vai te trazer quase o mesmo efeito de um evento presencial. Então existe um princípio universal do marketing, e você tem que estar ligado nisso. Ó. Os princípios do marketing são os mesmos há séculos. O que muda são os ambientes onde nós aplicamos. O ambiente certo é o seu maior amplificador. Por isso que o Russell Brunson, lá atrás, no começo do vídeo, ele fala que se pudesse escolher uma única estratégia para fazer a vida inteira, seria o webinar. Porque pode-se criar diversas estratégias, diversos funis. O webinar sempre vai ser um dos mais poderosos que você vai ter. Existem pessoas que querem te vender mentorias, treinamentos sobre lançamento meteórico, lançamento pago, vários tipos de estratégias, funis, e sempre a pessoa vai defender aquilo que ela está vendendo naquele momento. E quando se trata de webinar, todos eles acabam utilizando. Se você pegar hoje, entrar no site do Gran Cardone, que é um dos maiores especialistas hoje do mercado imobiliário, investimentos, é um monstro do digital americano, mundial, ele faz webinar. Se você entrar no site dele, você vai ver que ele faz webinar. O caminho marcado, o funil do caçador. As pessoas buscam funis monstruosos, nós buscamos o lucro. Isso aqui foi dito por um dos maiores especialistas em webinar, Eduardo Luz, fatura milhões com a internet. E ele falou assim, ó, este é o caminho exato que usamos desde 2018 para gerar milhões. Anúncio sniper, direto ao público-alvo, página de captura simples e focada, grupo de WhatsApp onde a antecipação é construída, o poder do lançamento com antecipação, com consistência do perpétuo. E depois a apresentação ao seu santuário, que é o evento em dia e horário específico. É o simples bem feito que traz resultados extraordinários. A complexidade é inimiga da execução e do lucro. Então, esse é um funil que qualquer um consegue construir. Você nem precisa de automação no começo para fazer isso. Eu tenho um treinamento que fala sobre o webinar, que justamente a gente começa por etapas. Dentro da minha mentoria, que são os desbravadores, todo mundo que começa na minha mentoria, ele não começa com automação, ele começa com a simplicidade. O Russell Brunson fez uma mentoria com um grande especialista, que era o grande mentor dele nos Estados Unidos, e esse mentor disse para ele: vá, não volte aqui
enquanto você não fizer 20 webinars ao vivo. Isso é muito impactante, porque se vende muito funis mirabolantes, formas diversas de fazer funis. Agora, se você fizer o simples, se você realmente tem um conteúdo transformador, se você realmente tem uma oferta muito atraente, você vai vender. E o webinar, você pode tocar o webinar a sua vida inteira que vai te dar resultado. E se você está gostando desse conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para trazer mais conteúdos, mais tesouros como esse aqui. E se você também gostou do meu conteúdo, da forma que eu explico, da forma que eu trago o meu conteúdo para você, dessa forma ilustrada, com apresentações mirabolantes, focado na caça do tesouro da internet, eu vou te convidar para você fazer parte da comunidade dos desbravadores. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí você vai pegar o momento que você assistir esse vídeo de como que você vai fazer parte dessa comunidade. Pode ser que você receba um convite direto, pode ser que você receba uma aula ao vivo, o próprio um webinar, para poder fazer parte. Mas o mais importante, se você gostou e que você quer ter a mim como seu mentor para construir o seu webinar, construir o seu funil de forma totalmente irresistível. E se você quer construir autoridade instantânea, sem ser refém de conteúdo, eu vou deixar o link aqui na descrição, tanto da minha mentoria quanto de algum outro treinamento. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho. E coloca no comentário que tipo de vídeo que você gostaria de ver falando de funil de vendas e sobre empreendedorismo digital. Você já teve aqui o tesouro revelado. Não se trata de faturamento, se trata de lucro. Vamos recapitular aqui nossa conquista. Ó. Com mapeamento cirúrgico, você atrai o cliente certo pelo menor custo. Com o arsenal da persuasão, você converte esse cliente com máxima eficiência. Com o santuário da conversão, você maximiza o valor de cada apresentação. A grande virada de chave. Existem centenas de experts que faturam milhões, mas têm lucro de 20 mil. Qual que é melhor? Faturar 1 milhão com 50 mil de lucro ou faturar 200 mil com 100 mil de lucro? O verdadeiro tesouro é uma operação saudável, sustentável e lucrativa. E aqui eu vou trazer para você um outro funil de webinar que você pode usar de uma forma um pouquinho diferente, que é o desafio de você vender produtos um pouco mais caros. No funil de webinar tradicional, com uma oferta direta para um produto, um infoproduto, o recomendado é entre produtos entre 400 e 997 reais. Quando sobe um pouco esse valor, já tem mais dificuldade de fechamento. Então, você precisa adaptar o funil do webinar para um funil para castas maiores, que é o funil de high ticket. O desafio, vender produtos ou serviços de 5 mil, 10 mil ou diretamente no webinar pode ser um grande desafio. Qual que é a solução? O objetivo do webinar ele vai mudar. Ao invés de você vender o produto no final da apresentação, você vende o próximo passo. Então, tem uma ilustração aqui que vai deixar bem claro isso para você. Você vai fazer um anúncio sniper, você manda esse cliente para uma página de captura, grupo de WhatsApp, você leva ele para o seu santuário, faz sua apresentação magnética e depois você convida ele para uma sessão estratégica. O que que você vai vender durante o webinar? Você vai vender uma sessão estratégica, que pode ser uma análise individual e aprofundada. O cliente chega extremamente qualificado e já vendido na sua autoridade. Uma análise gratuita para serviços, advogados e médicos, onde você analisa o caso do cliente. E um evento presencial com ticket menor, onde você faz a venda do high ticket, acontece no segundo dia após uma imersão completa. Então, a última opção do evento presencial, ele também pode ser vendido através de webinar. Não é tão comum, tem pessoas que vendem, levam a pessoa para um ambiente controlado e nesse ambiente conclui a venda. Qual que é o benefício de fazer dessa forma? Você elimina o tempo perdido com curiosos, o seu time comercial conversa apenas com leads prontos para comprar que já passaram pelo seu processo de persuasão e conscientização. E nesse processo, antes da sessão estratégica, ainda você pode colocar um funil de qualificação ali, um formulário para saber se realmente esse cliente tem um perfil do seu cliente ideal. E o mais importante de tudo, você não precisa de audiência, você precisa de um método. Qual que é a objeção comum para quem quer fazer ou pensa em fazer webinar? Ah, mas eu não tenho milhares de seguidores, autoridade no mercado. Qual que é a verdade do método webinar? Essa estratégia foi desenhada para transformar um completo desconhecido em cliente de alto valor em cerca de 90 minutos. A autoridade é construída durante o processo de apresentação. Como a autoridade é construída na hora? Primeiro, pela conexão profunda, ao mostrar que você entende a dor do avatar melhor do que ele mesmo. Depois, a clareza e percepção, a apresentar uma solução de forma que ninguém nunca fez, com metodificação e associativos visuais. Prova social em tempo real, pelos comentários, pela interação do ambiente controlado. O especialista que sabe gerar no conteúdo nas redes sociais, ele é poderoso, mas o especialista que domina um método de vendas para tráfego frio, ele é livre. E até uma reflexão, por que que eu estou fazendo esse conteúdo no YouTube, já que eu estou gerando conteúdo e poderia estar fazendo um webinar? Primeiro, por uma missão de trazer realmente ferramentas e tesouros da internet aqui para você, através de estar desbravando a internet com funis que realmente funcionam, e eu acredito muito nisso. Então, ele faz parte de uma missão. Segundo, esse é um segundo momento dentro de um funil de autoridade. Você tem autoridade do webinar, é claro, só que você tem uma forma de reforçar isso ainda mais. Eu explico isso dentro da minha mentoria lá dos desbravadores. Então, tudo que está sendo feito tem um motivo.
Mas se você não tem audiência nenhuma e quer começar do zero, começa com webinar. Depois você vai dando os próximos passos. E a próxima caçada começa agora. Você passou mais tempo perdido na selva, seguindo trilhas que não levam a lugar nenhum. Hoje o mapa foi revelado, as coordenadas são claras. Então a decisão é permanecer nessa selva que você está ou iniciar a jornada rumo ao seu tesouro. O território está à sua frente, as ferramentas estão em suas mãos. A caçada do lucro previsível e sustentável está apenas começando. Assista mais episódios como esse dos Tesouros da Gringa, o conteúdo de livros e funis de grandes experts americanos para o mercado brasileiro. Esse conteúdo ele foi desenvolvido para empreendedores, mentores digitais. Então eu vou deixar o link dos meus treinamentos aqui na descrição. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo, inscreva-se aqui no canal e deixa aqui no comentário qual é o próximo vídeo que você quer ver dentro do mercado de empreendedorismo digital para que eu possa trazer para você. Até lá, fiquem com Deus.